primeira coisa que alguém que não tem competência de fazer um desenvolvimento, de fazer a modernização, de fazer a motivação dos órgãos públicos, é chegar, sentar na cadeira e a primeira coisa é dizer, o problema aqui é do servidor. Nós vamos fazer isso, nós vamos cortar aquilo, vamos botar a ponta aqui, vamos botar a ponta ali. Isso é exatamente uma cultura que se criou no país para se justificar a falta de preparo e de competência para se gerar um desenvolvimento ou uma administração eficiente nos órgãos. Infelizmente, é isso. O problema brasileiro não é, e nós vamos ter aqui consultores legislativos que podem apresentar detalhadamente, o problema brasileiro não é a Previdência Social. O problema brasileiro são os juros da dívida, são os grandes devedores que não pagam suas contas. E fica muito mais fácil taxar o servidor. Porque quando se taxa o servidor, se taxa diretamente na folha de pagamento dele. Então, é uma maneira simplista para se esconder exatamente a incapacidade e incompetência de que o governo tem para fazer o desenvolvimento de uma nação. Nós não temos um único programa de desenvolvimento. Nós não temos um único programa de geração de emprego e renda. Nós só falamos em penalizar as pessoas. E isso é um erro. Portanto, eu quero parabenizar a FENALE por estar promovendo esse encontro, para conscientizar, para motivar, para incentivar os servidores do Legislativo a chegar em seus parlamentares e mostrar os dados e mostrar a realidade. Muito obrigado a vocês. Convidamos para o seu pronunciamento a senhora senadora Renilde Bulhões. Inicialmente, quebrando o protocolo, antes de cumprimentar a mesa, eu quero dizer da minha alegria, da minha emoção, após ouvir o coral do Senado. Parabéns ao senhor Agassiz, por ter a sensibilidade de procurar, através da música, expressar toda a emoção e dizer que tivemos realmente uma aula de patriotismo ao observar a maestrina nos seus gestos de tanto amor, carinho, cantar ou reger o hino nacional. Que espetáculo! Vocês não tiveram a oportunidade de vê-la de frente, mas também nós não tivemos a oportunidade de ver os intérpretes, os componentes do coral, que deve ter sido ou ter expressado o mesmo que a sua regente. Parabéns ao Senado pelo coral, parabéns ao seu idealizador, e realmente foi um momento de muita emoção, de muita alegria, e após o hino nacional, as outras interpretações, dizer que com Arrastão a gente se reportou há muitos anos atrás, na época da nossa juventude. Excelentíssimo senhor deputado distrital Agassiz Maia, senhor José Eduardo Rangel, presidente da Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos, federal, estaduais e distrital, Distrito Federal, excelentíssimo senhor Petros Elesbão, vice-presidente da Regional Centro-Oeste da FENALE, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União. Queremos, além de vocês cumprimentados, eu quero que vocês sintam, através das pessoas citadas, os nossos cumprimentos. E queremos citar também o senhor Luiz Alberto Santos, presidente consultor legislativo do Senado Federal, e a palestrante que
a senhora Maria Lúcia Fatorelli. Dizer da nossa satisfação, do privilégio de estar nesse momento aqui participando de tão grande reunião, tão importante reunião, onde a gente vê servidores dos legislativos de todo o Brasil discutir a reforma da Previdência, que tem nos trazido realmente muita preocupação do jeito que ela está sendo posta, do jeito que ela está sendo idealizada. Então, eu vou fazer uma fala mais voltada para o municipalismo, porque nós viemos de um pequeno município do interior de Alagoas, do sertão de Alagoas, que nós conhecemos muito bem. Nós tivemos o prazer de ser por 2 vezes prefeita do município, e tudo que a gente vem trazer para vocês, essa ideia do município, da ponta, do lugar que muitos não têm a vivência nem o conhecimento, mas que nós também estamos sensíveis a todos os problemas do Brasil. De agradecer esse momento e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui representando o nosso Estado, representando o Senado, talvez, como senadora, por uma oportunidade do nosso senador Fernando Collor de Mello, do qual eu sou suplente. Senhores, senhoras, demais presentes, o Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes que vivem em 5.568 municípios. Nenhuma política pública, seja ela estadual ou federal, chega às pessoas sem passar pelo município. É ele o responsável pela grande maioria dos serviços públicos prestados aos cidadãos. E ninguém melhor do que o gestor local para conhecer as demandas e as necessidades da população e para construir as soluções para os reais problemas enfrentados pelas pessoas. Entretanto, quase 70% dos recursos arrecadados pelo país são destinados não aos municípios, mas sim ficam retidos na União. Vivemos atualmente nos governos municipais um profundo desequilíbrio entre recursos e atribuições. Se a Constituição de 1988 promoveu inicialmente a descentralização de recursos, sem a correspondente redistribuição da responsabilidade dos serviços, a resposta que o país tem dado desde então tem sido o aumento da arrecadação federal com repasse de atribuições para estados e municípios. Esse processo, na origem do desequilíbrio atual, com a redução dos orçamentos e a crescente responsabilidade dos entes subnacionais em temas como educação, saúde e segurança pública. Um exemplo das consequências nefastas dessas circunstâncias diz respeito ao fechamento dos lixões em todo o Brasil. O prazo dado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para o encerramento das atividades nesses lixões já se encerrou e os prefeitos ficam sujeitos à responsabilização. Entretanto, a destinação correta do lixo envolve uma série de medidas que vão desde a redução da geração de resíduos, passando pela implantação de coleta seletiva até a construção e operação de aterros adequados. Tudo isso exige o emprego de recursos financeiros e capacidade técnica de que poucos municípios dispõem. Ou seja, uma lei federal atribui competências aos municípios, sem prever fontes de recursos para a solução efetiva e concreta dos problemas. Diante disso,
o resultado não poderia ser diferente. Uma justiça federativa produzida pela própria lei. Precisamos, portanto, avançar na construção de uma federação de fato, com justo equilíbrio na distribuição de recursos face às atribuições a serem desempenhadas. A política de mais Brasil, menos Brasília, deve apontar no sentido de descentralização de recursos da União, maior autonomia aos estados e principalmente aos municípios na condução de políticas públicas locais. Ressalta-se igualmente a importância da adoção concomitante de medidas consideradas estruturantes pela Confederação Nacional dos Municípios, fundamentais para o crescimento do país em médio e longo prazos. Me desculpem por fugir muito ao tema, mas é importante porque, se temos problemas agora com a reforma da Previdência, o Brasil tem muitos problemas também em relação à distribuição de recursos e às políticas locais. Bom, a primeira das medidas estruturantes que eu falei, é uma reforma da Previdência que torne o sistema mais justo e equilibrado. E aqui comungamos com vocês, servidores públicos do Senado e dos legislativos de todo o Brasil. É claro que as mudanças implicarão custos e demandarão sacrifícios de todos os trabalhadores brasileiros. Lembrando que não pode recair só para os trabalhadores os ônus. Contudo, se ela não for feita agora, criaremos um custo ainda mais alto para as gerações futuras. É necessária a reforma, sim, mas uma reforma bem estruturada, uma reforma que não venha prejudicar a ninguém. O processo natural de envelhecimento da população brasileira está a exigir a revisão das regras previdenciárias. Mas as alterações, como disse, precisam ser justas. Não me parecem razoáveis, por exemplo, as propostas do governo federal em relação ao benefício de prestação continuada, o BCP, nem as novas regras para a aposentadoria rural. Mas não tenho dúvida que a atualização da Previdência é fundamental e urgente. Não vai resolver problemas. Não é como está sendo colocado, senhor Agaciel, porque ele está sendo uma chantagem, como se essa reforma fosse resolver todo o problema financeiro e econômico do Brasil. Nenhuma outra medida terá impacto tão significativo, se ela for realmente bem elaborada. Para o setor privado, a aprovação dessa reforma é um passo firme na direção da recuperação da confiança do mercado e, com isso, importante estímulo aos investimentos. Para o Estado brasileiro, libera recursos para outras áreas prioritárias, como educação, saúde e infraestrutura, por exemplo. Desse modo, a atualização da Previdência tem potencial para produzir aumento significativo dos investimentos privados, tanto privados como públicos, sem prejudicar realmente os servidores, nem classe nenhuma. Não precisa prejudicar. Outra reforma imprescindível é a tributária, que também precisa ser adequada e justa. O objetivo final deve ser o estímulo ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda, por meio da redução da complexidade e da burocracia fiscal. E, antes de tudo, os programas de geração de emprego e renda, que têm que partir do governo federal, junto aos estados e municípios, para que todos tenham oportunidade de participar deles. Além disso, deve-se buscar um equilíbrio fiscal
entre os entes federativos, de modo a acarrear mais recursos para o financiamento do desenvolvimento local. Como já disse, existe hoje uma concentração de recursos na União, o que obriga estados e municípios a reiterados pedidos de aumento das verbas dos fundos de participação, principalmente. Também urgente é a formulação do marco regulatório do saneamento básico. Todos os anos, milhares de pessoas morrem em decorrência de doenças que poderiam ser evitadas pelo excesso da água tratada e a coleta e tratamento de esgotos. Embora essas sejam medidas simples e de grande alcance social, demandam intensos investimentos. No atual cenário de carência de recursos públicos para investimento, é fundamental atrair o capital privado para a implantação da infraestrutura e para a prestação de serviços de saneamento. Esse é precisamente o objetivo da medida provisória número 868 de 2018, recentemente aprovada na comissão especial destinada a apreciá-la. Em breve, a matéria será submetida à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, e, uma vez aprovada, estará apta a produzir seus efeitos de forma duradoura. Também de crucial importância é tornar permanente o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, que pouco o governo está ligando, está importando. Então, é a educação que está quase a ser penalizada, e tudo repercute no Brasil como um todo. Além de outras medidas estruturantes, como como a reforma da lei de licitações, a reformulação das regras aplicáveis aos consórcios públicos e alterações do teto de gastos públicos criado pela Emenda Constitucional 95 de 2016, são igualmente necessárias medidas de efeitos imediatos, que aliviem os cofres municipais e permitam o cumprimento do mandato dos prefeitos até 2020. Portanto, repito, é a administração local que presta a maior parte dos serviços à população, mesmo as iniciativas federais e estaduais passam necessariamente pelo município para que sejam concretizadas. É mais que justo, é imprescindível promover o maior equilíbrio entre arrecadação e atribuições, de modo que as prefeituras disponham de recursos suficientes ao cumprimento de suas obrigações. A revisão do Pacto Federativo deve andar de mãos dadas com as reformas estruturantes em discussão. É condição incontornável para o desenvolvimento do país, porque investir no município é a estratégia mais efetiva para cuidar do Brasil e dos brasileiros. E investir nos servidores públicos é condição também imprescindível ao bom andamento da máquina administrativa. Então, parabéns pelo evento, que vocês cheguem às conclusões necessárias para que a gente possa ter a ciência do que vocês precisam, não é do que vocês querem, é do que nós precisamos, principalmente vocês que estão aqui fazendo esse evento. E podem contar conosco, porque nós queremos justiça para o Brasil e para os brasileiros. Agradecemos a todos os integrantes. A partir de agora, desfaz-se a mesa de abertura. Faremos agora um breve intervalo de 10 minutos para um coffee break e, em seguida, teremos as palestras Reforma da Previdência, Desafios e Perspectivas, que será ministrada pela doutora Maria Lúcia Fatorelli, e a Nova Previdência, a Reforma Bolsonaro, Principais Aspectos, que será ministrada pelo consultor legislativo do Senado Federal, professor Luiz Alberto dos Santos.